Olá pessoal, no vídeo anterior deu um pequeno corte, né, enquanto estava no meio da apresentação. A gente vai voltar então, né, nesse segundo vídeo com a apresentação da Cleide, a diretora e professora do Colégio Hélio de Souza. E você estava falando da sua formação, né, da sequência das pesquisas acadêmicas que você realizou, e uma delas era sobre o resgate do caos, né, na obra do Guimarães Rosa, que é uma das pesquisas que foi empreendida. Na verdade, essa pesquisa já me ganhou, né, logo no início da graduação de letras, quando eu tomei contato com o escritor mineiro o Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, e, e a identificação foi automática, né? E então o resultado do lato sensu desse período foi essa pesquisa, né? Que trata de um dos contos do Sagarana, que é o primeiro livro, né? Que o autor empreende, né? O primeiro, na verdade, é Magma, é um livro de poemas, mas não foi publicado em vida do autor, e de modo que o Sagarana é o primeiro. E o Conversa de Bois é um dos 9 contos desse livro Sagarana. E então foi a partir dele que eu fiz um primeiro contato, né, com o autor, buscando entender essa questão do contar histórias, né? Porque como professora a gente tem crianças, né? Tem os pequenos e tem agora os mais velhos, né? O ensino médio e tudo mais. Tudo isso me intrigava, né? Essa questão da contação de histórias, como é que a gente podia empreender isso, né, na escola, como é que a gente podia trazer isso para dentro da sala de aula, como é que a gente podia alcançar as crianças, né, nessa questão da narrativa, de ganhar a partir dali, o gosto também, sempre esse mote inicial, né, de ganhar, de conquistar a criança para as leituras, né. E, então esse foi um primeiro contato com o autor, foi muito agradável e que trouxe o outro resultado logo em seguida. E aí foi agora um conto mais denso, né, dando aqui a dissertação de mestrado, que é o Recado do Morro, que é um livro que faz parte dessa trilogia aqui, né, que são três, aqui está na ordem errada aqui, só um pouquinho. A gente tem aí o Manuelzão e Miguelim, né, e esse aqui, isso. Sim. Aqui tem o No Urubuquaquá no Pinhém, Aqui. isso. E esse aqui, o Noites no Sertão. E o conto em questão, né, ele o Recado do Morro, que deu essa dissertação, ela versou exatamente sobre os desdobramentos da viagem. São muitas viagens, né? Viagens explícitas e viagens implícitas, né? E para o Guimarães Rosa, a viagem significa a trajetória de vida, né? Dentre tantas possibilidades de leitura, mas a mais pontual é essa trajetória da vida humana. E dentro dessa trajetória da vida humana, como é que o ser humano vai se tornando mais humano ou não, né? Porque ele pode escolher, né, os caminhos e, enfim, aí vai envolvendo todas as leituras possíveis, né? Porque o Guimarães Rosa é cosmopolita e um ávido leitor, então dentro da narrativa dele, que existe ali uma cumplicidade entre
a cultura mineira e o mais alto grau da literatura, mais alta literatura, né? E passando aí por diversos pensadores, né? Dentro da filosofia, psicologia, enfim, é uma obra bastante densa, mas deu também um grande resultado aí um salto, né, no conhecer aí um pouco melhor o ser humano, deu esse resultado nesse volume. E agora no doutorado, a empreitada é não mais um dos contos, né, do Corpo de Baile, porque os 3 volumes juntos justamente o que a gente chama de Corpo de Baile, né? Então, no mestrado, eu empreendi só um único conto que está aqui, né? Que é O Recado do Morro. E agora, na tese de doutorado, a gente vai trabalhar os 3 livros, né? Toda a trilogia, são 7 contos ou novelas. Aí você fala, puxa, mas é conto ou é novela? O próprio Rosa não definiu. Então ele mesmo fica sem trazer para nós essa definição. Mas pelo volume delas e tudo mais, são novelas. Ela ultrapassa possível extensão do conto, né? Então agora a gente trabalha tudo isso, todos os 7 contos, mas na intenção de ver a imagem do feminino, né? Essa que é o empreendimento aqui da pesquisa, como é que esse feminino atua, porque num contexto patriarcal, como é o Minas Gerais do início do século XX, né, que é o que ele vai retratar, você tem uma sociedade eminentemente patriarcal. E as mulheres, então, não têm voz, né? Elas são sempre mais reticentes, elas ficam sempre mais atrás desse posicionamento masculino, né? Mas agora, no desenvolvimento da pesquisa, eu já cheguei no ponto de poder afirmar que, sim, até a metade das 7 novelas, ou seja, as 3 primeiras novelas, as mulheres têm esse aspecto mais de submissão. Mas aí a gente tem o cara de bronze no meio, né, dividindo os 3 e 3, sem esquecer que para o Rosa tudo é necessário leitura, né? A gente tem que ler a partir da capa, a gente tem que ler todas as coisas, até o que não está dito. E então você tem o cara de bronze no meio, e aí você tem 3 e 3 dando o número 7, que é o número da completude, né? E as três novelas últimas, você já tem uma outra dimensão dessa mulher. A mulher já se modifica, mas sempre ela é a grande... ela é a matriz para a tomada de consciência do homem e para fazer esse homem avançar e tomar decisões na vida e tudo mais. Então, mesmo sem muita expoência, né, essa mulher não muito expoente, mesmo assim ela é definidora na atuação masculina. Então, é um trabalho também de bastante fôlego e que pretendo terminar em no máximo 1 ano e meio. Né? Pouco tempo, né, para tudo tempo isso. Agora. Mas, então, aí dentro dessa sua formação, né, que envolve tanto a letras, né, quanto literatura e também a filosofia, a psicopedagogia, você atua não só como diretora, mas também tem atuação como professora na escola. E eu gostaria de perguntar também, né, como que é essa atuação como professora e qual a matéria que você leciona, como que se dá esse ensino da matéria? Então, ser diretora é uma honra muito grande, né? Porque estar à frente de um colégio e por tantos anos é uma responsabilidade muito grande, né? E é uma grande honra tudo isso.
mas a profissão do meu coração mesmo, a profissão que ganha meu coração, que é por ela que eu luto e acredito, mesmo que o mundo diga não, eu ainda continuo acreditando na educação. A profissão de ser professora é a que me agrada profundamente. Então, eu nunca deixei de dar aula, né? É até uma surpresa, às vezes, para alguns pais que chegam, né? E acham estranho, a diretora está lecionando, né? Mas estar em sala de aula, para mim, uma grande celebração. Estar com os alunos, dialogar com eles, trocar experiências com eles, isso é basilar para a minha vida, porque é dali também que eu consigo achar os meus caminhos de pesquisa, né? Às vezes é na dificuldade de um aluno ou na habilidade de um aluno que eu consigo achar caminhos que vale a pena pesquisar, né? Então eu leciono hoje, e já tem alguns anos que eu leciono no ensino médio, né? Então eu atuo em duas frentes no ensino médio, na literatura e também na redação. Eu faço anualmente, eu faço pelo menos 2 turmas de redação, né, de um curso extracurricular, que não tem, no Colégio Hélio de Souza não tem custo para esse aluno, e são para o aluno do ensino médio prestar o vestibular do Enem. Então eu faço essas 2 atuações, mas ao longo do ano eu assumo uma sala, normalmente é o 3º ano médio, para poder fazer uma revisão, né, dessa literatura, mas principalmente não é assim por conta de mostrar uma história da literatura, que é o que a gente tem que fazer, né, porque faz parte do conteúdo, mas mostrar a literatura como alguma coisa viva, alguma coisa que é útil para a vida humana, que faz o ser humano pensar em si mesmo, olhar para dentro dele próprio, fazer uma análise e fazer escolhas, né? Ter capacidade de escolhas. Então, o curso de letras ele é muito caro para mim, tanto ele quanto da filosofia, porque eu passei de ser uma professora alfabetizadora, que é a decodificação do signo linguístico, né, para um letramento. Então, essa de mostrar para o aluno ele ganhar a capacidade de ler o que não está dito, o que está por trás dessa palavra, o que ela quer simbolizar, o que ela quer significar, né? Então, a leitura de intenções mesmo. E isso é para a vida. A literatura ela só serve para o ser humano para a vida, para melhorar a condição de vida, né? Então, aí eu fico realizada com isso, porque quando eu vejo os meus alunos tendo essa capacidade de análise, de reflexão, se tornando mais humano com o outro, né, na interação com o outro, com respeito, com ética, né? Aí a literatura se faz, aí mesmo. Sim. Né? É um nível a mais de alfabetização, é um nível superior de alfabetização, né? de interpretação. A interpretação ela vai ampliando, né, para o nível de que, e fora tudo isso, para você fazer uma interpretação nesse nível mais vertical da palavra poética, a partir da palavra poética, você ganha, o aluno ganha um conhecimento geral, porque para interpretar, primeiro ele precisa contextualizar, né? E contextualizando, automaticamente você já vai levando várias ciências aí no meio, a história, a geografia, a política, a sociologia, enfim, toda a problemática de viver em conjunto, né? De viver em sociedade, né? E então, para você compreender muitas vezes uma palavra poética, você tem que sair daquele lugar, do seu lugar comum e adentrar pensamentos que envolvem todas as áreas, a psicanálise, especialmente falando de ser humano. Uma né? interdisciplinaridade total. Então, amplia para você poder fazer uma interpretação desse nível mais vertical e mais profundo.
a gente precisa sair desse nosso lugar e alcançar o máximo de ciência possível, né? Então, esse diálogo entre as ciências traz para o aluno um conhecimento mais ampliado. Por isso que a literatura ela é fundamental, né? Não é valorizada, infelizmente, no Brasil, mas a gente precisa fazer ela renascer, porque ela é fundamental para a gente ter aí o resultado que a escola básica quer, que é um aluno especialmente competente, que tenha capacidade de reflexão, sempre dentro de um molde ético e moral, né? Ser altruísta, conseguir enxergar no outro e avaliar a partir do comportamento, da fala do outro, como é que é o meu comportamento e me melhorar. Né? Então, a literatura é uma beleza profunda. E pelas mãos de poetas tão grandiosos quanto é Guimarães Rosa, deixa eu mostrar aqui pelo menos uma imagem aqui do autor, né? Sim, aqui, né? Para quem não conhece, eu faço ficção completa, né? Essa é a completa, que tem todo o material do autor, né? Em papel bíblia. E assim, um autor de alto nível, dos melhores do mundo, e fora isso, um autor brasileiro, né? Fora isso, foi um diplomata e atuou na Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazista, né? E foi salvo por um triz, né? Por bombardeios a todo momento, né? E ele contava uma história que a gente até ri um pouco. Ele dizia que todas as pessoas falam que fumar faz mal à saúde, né? De fato faz, né? Ele estava sendo irônico, né? Lógico. Mas ele dizia que ele saiu para comprar cigarro, né? Em Hamburgo, na Alemanha, e quando ele voltou não tinha mais a embaixada, já tinha sido explodida a embaixada, né? Então ele brincava e dizia que o cigarro inversamente, no lugar de matar, salvou a vida dele, né? Naquele momento. Mas e não só isso, né? O Guimarães Rosa, além de ter servido lá nesse período tão crucial, tão terrível, ele, junto com a esposa, né? Ele desviou, ele tirou da Câmara de Gás muitos judeus, milhares de judeus, e deportou para Brasil, para Israel. Tanto que eles têm, ele e Araci, que é a esposa, né? Eles têm um monumento em Israel, que são eternamente agradecidos por ter salvo tantas vidas, né, de judeus naquele período nazista, né? Então, só por aí a gente já vê uma generosidade. Ele arriscou a própria pele, né, sem se importar com isso. E é um brasileiro. E a gente precisa divulgar isso, né? Então, não só a grandeza literária, mas a grandeza humana mesmo. Né? Sim. Ele, assim, além de ter uma capacidade intelectual muito acima da média, né? Um autor que fala aí pelo menos 15 idiomas muito bem, né? Assim, um leitor ávido, enfim. Médico, a formação dele também é em medicina. Ele se forma junto com o Juscelino Kubitschek, né, na época né, na década antes da década de 60, antes da inauguração de Brasília, antes do Juscelino ser presidente no Brasil. Eles eram da mesma turma de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, e tem essa formação, e depois passou para a diplomacia, né? Mas passou para a diplomacia porque o coração dele estava voltando para a escritura literária. Para ele poder ter um pouco mais de tempo, ele se voltou para a diplomacia. Até porque, tão generoso quanto ele era, ele não aguentava o sofrimento humano, né? E ver, às vezes, um paciente morrer e tudo mais, ele não aguentou. Era muito sensível.
e então ele partiu para isso. E tem uma obra belíssima que vale a pena a leitura. Acho que as pessoas não devem se constranger de adentrar a obra. É uma obra realmente bastante densa, né? Mas é necessária porque tem uma lição de vida para todos nós que nos ajuda a viver. Sim, tá certo. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço, né, a Cleide por essa explanação, né, sobre o colégio, sobre a formação, né, a atuação como diretora, como professora, a pesquisa, né, mais especificamente sobre o Guimarães Rosa nos últimos anos. Então a gente vai ficando por aqui, né? Esse é o primeiro, espero que de muitos vídeos aí sobre a apresentação dos professores. E é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Obrigada de me chamar. Tchau, tchau.